Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre ética médica, entre o deixar viver e o deixar morrer. Olá pessoal, hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a terminalidade da vida e com isso não chegar a uma conclusão sobre o que se fazer ou não se fazer, mas provocar dentro de você essa discussão ética para você poder estudar um pouco e analisar previamente o que você vai fazer quando uma situação dessa acontecer, quando você estiver em serviço, né, nos hospitais aí da vida, tá? Esse tema não é legal, não é fácil de conversar. Ontem mesmo eu tive uma conversa com um cliente que é um paciente oncológico que me procurou para fazer o seu testamento vital. Ele estava acompanhado com a esposa e quando eu estava conversando, mesmo ele tendo solicitado essas informações para mim, você via nos rostos ali um desconforto para tratar do tema. Mas é um tema que a gente precisa conversar, principalmente porque ninguém está aqui para ficar eternamente, né? Ninguém aqui é Highlander. Nesse caso aqui, eu queria trazer essa discussão que a vida, mesmo sendo muito importante, talvez o bem jurídico mais importante tratado pelo direito, também a vida é tratada pela medicina como algo bastante importante. Nada adianta eu ter uma vida onde eu não possa gozá-la, onde eu não possa desfrutá-la, vivê-la de forma íntegra, vivê-la com dignidade. Se eu não puder ter essa plenitude da vida, por que e ter uma situação irreversível, tá? Por que tratar de uma forma obstinada para um prosseguimento de uma vida que não é para ser o desejo do paciente, né? Aí a gente conversa um pouco sobre autonomia, né? É consagrado tanto no direito quanto na medicina que o paciente tem a sua autonomia. Ele pode recusar-se a um tratamento por considerar fútil ou ineficaz para a solução do problema de saúde dele. Tá? Isso tem que ser tratado com bastante tranquilidade pela equipe médica, né? E também pelos familiares do paciente, porque muitas vezes isso é traduzido como o cara desistiu da vida. Não é isso. Se ele estiver gozando das suas funções psíquicas e mentais de forma tranquila, ele pode tomar essa decisão sem problema nenhum. Várias vezes também num paciente idoso, né? Nossa, mas se fala bastante, né? Nossa, mas idoso, né? Gente velha não tem querer. Não, tem sim, são direitos consagrados, inclusive no Estatuto do Idoso, dessa autonomia da pessoa. Então isso tem que ser levado em consideração pela equipe médica quando chegar. O paciente chegando sem poder se expressar, né, numa situação aí onde ele não consegue falar. Muitas vezes esses pacientes terminais, eles já procuraram uma equipe de cuidados paliativos e essa equipe disse, né, persuadiu ele a fazer um testamento vital onde ele escolhesse as práticas médicas que ele precisa seguir ou que ele não precisa seguir, né? Isso foi conversado e existe documento. Então, o que fazer quando chegar esse documento no hospital juntamente com o paciente? Médico, atenda aquilo que está lá nesse documento. Anote esses dados no prontuário médico. É a autonomia do paciente livre e esclarecida que está lá. Então,
cumpra. Ele quer ter uma passagem por esse período sem traumas, tá? É a vontade dele. Muitas vezes esse documento se coloca um responsável, um procurador para cuidados de saúde e que tem ideia da vontade do paciente. Então atenda isso que está lá no documento. Os demais familiares estão reclamando, falando que isso não é verdade. Assim, todas as vezes que o testamento vital foi levado ao judiciário, em algum momento ele foi consagrado. Se o documento foi bem feito, né, ele foi consagrado, ele foi dito como válido. Então, esse documento é bastante importante e o médico precisa seguir, porque é a resolução 1995 de 2012, tá? Tem que ser levado em consideração pela equipe médica. Tem que se lembrar também que os cuidados paliativos para um paciente terminal, aí nesse caso o paciente ele está falando, né, ele pode se expressar, tem que ser oferecido, porque a obstinação terapêutica, né, a gente chama de distanásia, ela é uma prática antiética pelo Código de Ética, está disposto lá, artigo 41, parágrafo 1º. O 41 ele fala que o médico não pode praticar a abreviação da vida, mas ele deve oferecer para o paciente todos os cuidados paliativos para que ele passe esse período de finalidade de vida de forma digna, de forma medicada, sem dor, em convívio com seus parentes e amigos. Tá ok? Então, assim, são questões práticas simples que devem ser levadas pela equipe médica de forma que os direitos do paciente sejam levados em consideração pela equipe médica, né, por tudo isso daqui. E eu queria terminar esse vídeo com uma frase que é atribuída a Dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis. A morte não é uma doença para a qual devemos achar cura. É necessário que o homem reconheça e aceite a própria realidade e os próprios limites. Ok? Um forte abraço.